Estamos iniciando o nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é sobrecarga de ferro, cuja doença correspondente é hemocromatose. O organismo é como uma máquina. Cada órgão, articulação e músculo precisa estar em equilíbrio para que o conjunto funcione perfeitamente bem. O fluido que move toda essa arquitetura complexa é o sangue, essencial para a vida. O processo de produção e liberação da energia do organismo precisa do mineral ferro para funcionar bem. Sendo assim, será que quanto mais ferro no organismo, melhor para a saúde? Para responder essas perguntas, nós temos a entrevista do professor médico hematologista, Dr. Francismar Prestes Leal. Francismar, é um prazer ter aqui conosco. Prazer é meu, né? Estou sempre à disposição. Só lembrando que o Francismar é médico hematologista, formado na Universidade Federal de Santa Maria e Federal de São Paulo. Ele é professor de medicina da Universidade Unicesumar. Já voltaremos com esse tema sobre carga de ferro. Saúde Hoje, 14 anos com você. Vocação não é uma escolha, é atender um chamado e dedicar-se àquilo profundamente. Nossos mais de 890 médicos, cooperados e colaboradores prestam assistência médica humanizada, ética e de qualidade. Cuidar, essa é a essência que nos move a cada dia e faz da Unimed referência em prevenção e promoção da saúde. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui, vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Moda, beleza e conforto, em uma coleção única feita especialmente para você. Aqui na Terra Mãe Confecções, 2 lojas para melhor atendê-lo. Terra Mãe Confecções, qualidade, beleza e estilo ao seu alcance. Estamos de volta com o tema em pauta hemocromatose. Para responder essa pergunta, o professor Francismar Prestes Leal. Eu gostaria que você definisse para nós o que é essa doença. Bem, hemocromatose é uma sobrecarga de ferro de origem genética, hereditária, né? Existem uma série de mutações genéticas que levam a esse excesso de ferro, principalmente envolvendo um gene chamado HFE. As pessoas que têm essas mutações acabam por absorver mais ferro do que as demais. E esse acúmulo de ferro geralmente se manifesta na fase adulta. Ferro este que se acumulará principalmente em certos órgãos, fígado, coração, articulações,
glândulas diversas, assim por diante, machucando essas estruturas ou não. Então, hemocromatose, sobrecarga de ferro determinada geneticamente. Francisco Mário, quais são as causas e sintomas? Bom, causas você já falou, né? Mas os sintomas dessa doença? Os sintomas são pouco específicos, né? Cansaço, fraqueza, desânimo são os mais frequentes. E outros sintomas dependerão dos órgãos lesados. Por exemplo, acúmulo nas articulações pode gerar dor articular, artrite até. Acúmulo no fígado pode gerar desconforto abdominal. E assim por diante. Arritmias cardíacas podem acontecer por acúmulo no coração. Uma queixa comum no homem adulto, por exemplo, a redução da potência e do desejo sexual, devido à lesão de glândulas, principalmente da hipófise e dos testículos, né? Então, geralmente o paciente tem um excesso de ferro, então, em circulação? Uma pessoa que não tem essas mutações absorve de 1 a 3 miligramas de ferro por dia. Uma dieta normal tem cerca de 10 a 16 miligramas de ferro por dia. Independente do que a gente coma, nós absorvemos de 1 a 3. Né? As pessoas que têm essa mutação absorvem mais, né? E este ferro acumular-se-á ao longo dos anos, né? Daí o porquê, geralmente as manifestações ocorrem depois dos 40 anos de vida, habitualmente. E é uma doença genética muito frequente. Em um estudo que eu fiz aqui num banco de sangue local, de 100 doadores escolhidos de forma aleatória, 12 tinham sobrecarga de ferro e não sabiam, né? O que bate com um percentual de outros estudos mundo afora. Até 16% dos brasileiros podem ter mutações genéticas associadas à sobrecarga de ferro. Talvez seja a doença genética mais frequente do mundo, porém ainda pouco conhecida, pouco entendida, pouco valorizada. Portanto, tem que ser mais estudada e vale a pena buscar sobrecarga de ferro naqueles que têm sintomas como cansaço, fraqueza, dor articular, alterações hormonais, problemas no coração e no fígado e não tem uma outra explicação qualquer. Francisco Mário, como é que é feita a sobrecarga de ferro nessa doença chamada hemocromatose? Como vimos, há um mecanismo genético que leva à hiperabsorção de ferro. O diagnóstico a gente faz dosando o ferro corporal. Existem vários exames para isso, né? Talvez a ferritina seja o exame mais confiável para ver sobrecarga de ferro. Ferritina é a principal proteína de estoque do ferro no corpo. Valores acima de 200 nanogramas por ml para a mulher e acima de 300 para o homem já denotam sobrecarga de ferro. Valores acima de 1000 já denotam uma sobrecarga importante de ferro. Quanto maior o acúmulo de ferro, maior a chance de lesão orgânica. Volto a dizer, fígado e coração os principais alvos. A chance, por exemplo, de um paciente ter cirrose hepática é 20 vezes maior naqueles que têm sobrecarga de ferro, se comparados com aqueles que não têm. Portanto, dosar ferritina é um passo para o diagnóstico da sobrecarga de ferro. Existem outros métodos, por exemplo, saturação da transferrina, acima de 45%. Transferrina é uma das proteínas que transporta o ferro pelo sangue aos tecidos. Uma saturação acima de 45%, sobrecarga de ferro possível. E a biópsia tecidual talvez seja o exame padrão ouro para confirmar essa sobrecarga. Mas hoje em dia evitamos a biópsia, por exemplo, do fígado, muito menos do coração, já que os exames já podem dar esse diagnóstico, permitindo um tratamento precoce. Então, no caso, Francisco Mário, o fígado e o coração são os órgãos de choque na sobrecarga de ferro, caracterizada por essa doença de característica hereditária, né? O indivíduo fica acumulando ferro. Sim. No caso, uma dieta, por exemplo, restritiva de ferro ajudaria? Foi tentado isto no começo. As principais fontes de ferro são as carnes, né?
o chamado ferro orgânico. Absorvemos até 30% do ferro orgânico ingerido e absorvemos apenas, no máximo, 7% do ferro vegetal, chamado não orgânico ou não M. Portanto, as carnes são a fonte principal de ferro e se tentou cortá-las no passado, mas se viu que o estrago foi maior do que o benefício, porque a carne não tem apenas ferro, tem outros elementos tantos que só as carnes têm, por exemplo, vitamina B12. E o que se viu é que melhorava um pouco o perfil do ferro, mas não muito, e piorava outras coisas. Por exemplo, a falta de B12 leva a um tipo específico de anemia e até doenças neurológicas importantes. Logo, não se corta nada, não se corta carne, não se corta vegetais ricos em ferro, apenas se reduz a ingesta dos mesmos para um patamar de bom senso. Então, qualquer corte radical não deve ser feito, mesmo quando há sobrecarga deste ou daquele elemento, inclusive o ferro. Francisco Barco, como é que se trata a hemocromatose? O que acontece se eu não tratar? O tratamento é muito simples. A maior parte do ferro do nosso corpo está no nosso sangue, está nos glóbulos vermelhos. Basta retirar sangue. A gente chama de sangria terapêutica. É um termo muito antigo e que assusta muitas pessoas. Chamamos então de flebotomia terapêutica. É igual doação de sangue. O paciente vai ao banco de sangue e deixa uma bolsa de sangue lá, numa frequência preconizada pelo médico. Cada bolsa de sangue tirada retirará junto 200 miligramas de ferro, o que não é pouco. E se faz o número de sangrias necessárias para atingir uma ferritina normal baixa, geralmente menor que 50. Fazendo isso, depois a manutenção com uma alimentação adequada e com controles médicos periódicos basta. Naqueles pacientes que não toleram a sangria por alguma razão qualquer, cardiopata, passa mal ao retirar o sangue, coisas nesse sentido, existem remédios quelantes de ferro, que, tomados geralmente pela boca, fazem com que o ferro saia pelo xixi e pelo cocô. E aí se toma essas medicações pelo tempo necessário para que haja a normalização do ferro corporal. Vale lembrar que os remédios são caríssimos e só são fornecidos pela saúde pública conforme determinados critérios bastante rígidos. E que remédios podem ter efeitos colaterais ruins, muito mais do que a sangria terapêutica, que equivale a uma doação de sangue. Se não tratar, o ferro acumulará nos órgãos citados, fígado, coração, e poderá levá-lo, o paciente, à morte, a pessoa à morte. Por exemplo, no coração, causa arritmias, pode ser uma causa de morte súbita. No fígado, cirrose e câncer hepático. E assim por diante, conforme o órgão lesado. Até mesmo o cérebro pode ser machucado pelo ferro em excesso. Então, é uma doença muito frequente, pode ser grave, mas se tratada de forma adequada, o paciente pode ter uma vida normal a partir de então. Muito bem. Nós teremos agora a participação da psicóloga clínica Michele Maimone no bloco Saúde Mental. Michele, como diferenciar sofrimentos emocionais comuns de um transtorno depressivo? Bem, nós temos que tomar cuidado porque hoje em dia se confunde muito a depressão, que é um transtorno psiquiátrico grave, com uma gama de outros problemas emocionais que não são doença. Tristeza, nostalgia, luto, desgosto, decepção, isso não é depressão. Mas com esse excesso de medicalização, onde para cada sentimento inapropriado que a gente tem ou de sofrimento existe uma medicação, há uma tendência a englobar tudo isso como a pessoa está deprimida e ela tem que ser medicalizada. Não é verdade. Tá? A depressão, ela não existe nesse alto índice, como se diz. Existe sim várias pessoas deprimidas, mas não tanto quanto se fala. É um dado meio distorcido. Então nós temos que tomar cuidado para não usar essa palavra com vulgaridade. A pessoa está triste, já está em depressão, estou depressiva. Não, isso é um quadro clínico psiquiátrico grave a ser tratado sim com medicação.
nós temos problemas psicológicos, tristezas, dores, sofrimentos mentais. Isso não é depressão. Obrigado, Michele. Já já voltaremos com o tema hemocromatose. Saúde hoje, 14 anos com você. Michele Maimone. Esse nome significa tradição familiar na área da saúde, excelência na área de psicologia clínica e referência em Maringá e região há quase 20 anos. A psicóloga clínica Michele Maimone é especialista em saúde mental, psicoterapeuta de crianças e adolescentes, uma das poucas profissionais da região com especialização em psicoterapia de casais e família pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de competência e ética na área da saúde mental, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para atender você e sua família. Rua Nel Alves Martins, 3415, fone 3224-0287. Clínica de Psicologia Michele Maimone, referência e tradição em saúde mental. Para você que ainda não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. O endereço é muito fácil, fica em frente ao HU. Vem pra Autoescola Mandacaru. Vocação não é uma escolha, é atender um chamado e dedicar-se àquilo profundamente. Nossos mais de 890 médicos, cooperados e colaboradores prestam assistência médica humanizada, ética e de qualidade. Cuidar, essa é a essência que nos move a cada dia e faz da Unimed referência em prevenção e promoção da saúde. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Para se construir uma carreira profissional de sucesso, é necessário passar por uma instituição que ofereça as bases para o seu futuro. E na Faculdade Maringá, você encontra um ambiente ideal para o seu futuro profissional. Nos cursos de jornalismo, administração, direito, ciências contábeis e publicidade e propaganda. Agende sua prova pelo site www.faculdadesmaringá.br. E atenção, para os novos alunos matriculados em 2015, ainda irão concorrer a 3 iPhones 5C. Venha para a Faculdade Maringá. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje, com o tema em pauta hemocromatose, com o hematologista Francismar Prestes Leal. Francismar, você relatou que um dos tratamentos da hemocromatose seria a sangria, né? Se fazia isso, acho que nos tempos medievais, né? Muito bem, esse sangue retirado deve ser feito de quanto em quanto tempo e ele serve para a doação de sangue? Sim, a sangria é algo histórico de fato, né? Os primeiros médicos usavam para tratar várias doenças. E hoje em dia usamos da seguinte forma: é igual a doação do sangue, com a diferença que o sangue não é usado para doação por questões legais do Brasil. Nos Estados Unidos, em outros países, França, Irlanda, por exemplo, este sangue pode ser usado para doação para outra pessoa, desde que não haja outras contraindicações. Mas no Brasil ainda não. Então, se o paciente tem o diagnóstico de hemocromatose, ele não pode ser doador. E esse sangue que ele retirará irá para o lixo hospitalar, infelizmente. Diferentemente da doação de sangue, o homem pode doar a cada 60 dias, 4 vezes por ano no máximo. A mulher a cada 90 dias, 3 vezes por ano no máximo. A sangria pode ser feita até toda a semana. O intervalo mínimo tolerável é uma semana, mas pode ser retirado o sangue a cada 15, 30 dias, conforme o paciente. E se faz o número de sangrias ou flebotomias suficientes para normalizar este excesso de ferro que o paciente tinha, respeitando, é claro, a quantidade de sangue que o paciente tem, de forma que ele não se torne anêmico também. Então esse é o tratamento da hemocromatose. Sangria, igual doação, mas intervalos diferentes, e o sangue não vai para outra pessoa, vai para o lixo hospitalar neste país. Aquela medicação que você citou, que depende, inclusive, da liberação pelo SUS, né? Que é muito caro, né? Muito. O tratamento com quelantes
por exemplo, pode girar em torno de R$ 1.500 mensais a R$ 5.000 mensais, o que é inviável para a maioria dos brasileiros. Logo, o governo banca isto naqueles que preenchem certos critérios. Por exemplo, ferritina sérica maior que 1.000 e evidência de lesão orgânica. Não são todos que preenchem esses critérios. E não são todos que vão se adaptar ao remédio, e há efeitos colaterais importantes associados a esses remédios também. Então, a terapia de escolha é a sangria terapêutica, não podendo fazê-la os quelames. Francismar, qual o limite etário máximo, no caso de doação para o homem e para a mulher, de sangue? Os limites têm mudado nos últimos anos para a doação, né? 16 anos com autorização dos pais, 18 anos à vontade. Até 65, 70 anos, a tendência é essas faixas se ampliarem cada vez mais. Para a sangria terapêutica não há idade. Se o paciente tem sobrecarga e tem 80 anos, 90 anos, e se indicada a sangria, ela deve ser feita. Esse limite de idade você falou que é para o homem e para a mulher? Independente? Sim, tanto para o homem quanto para a mulher. Você falou em flebotomia. Esse procedimento é seguro? Eu gostaria que você definisse o que é e como deve ser feito, se deve ser feito para o resto da vida. Flebotomia é o nome bonito da sangria, o nome técnico, né? É perfurar a veia e deixar o sangue sair. Como sangria assusta muitas pessoas, já que é um termo antigo e faz pensar em outras coisas, usamos tecnicamente flebotomia. Francismar, eu inclusive alego a minha ignorância sobre essa doença, né? Eu acho que a maioria dos médicos também, se bem que minha área é oftalmologia. Mas é uma doença, como você disse, muito frequente, causa problemas seríssimos. Gostaria que você nos alertasse sobre essa doença e se ela é mais frequente nos homens ou nas mulheres. De fato, é uma doença muito frequente, como eu disse no começo, afeta um grande percentual da população. A maioria das mutações vem da Europa. Naquela região, até 40% da população tem genes associados à sobrecarga de ferro, possivelmente algo adaptativo, né? E os médicos, de fato, desconhecem ou conhecem pouco esse problema, que é um problema de saúde pública. Então, o objetivo desta conversa seria divulgar mais essa doença extremamente frequente e potencialmente grave, e que, se abordada de forma precoce, permite aos pacientes que têm esse problema ter uma vida normal a partir de então. É mais frequente em homens, porque a mulher menstrua. A menstrua funciona como se fosse uma sangria, né? Então, a mulher é protegida da sobrecarga, entre aspas, enquanto ela menstruar. Uma vez que deixa de menstruar, menopausa, a sobrecarga passa a acontecer de forma mais importante. Muito bem, agora nós teremos a participação da oftalmologista Aline Maimone no bloco Veja Bem. Aline, qual é o tratamento para as alergias oculares? A alergia ocular é uma reação imunológica exagerada a algum tipo de alérgeno, como os ácaros, a poeira, um pelo de animal, pólen ou alguma outra substância. Normalmente, a alergia ocular ela vem acompanhada de outra alergia, como asma, sinusite, bronquite, rinite alérgica. Então, normalmente o paciente já tem algum outro tipo de alergia. E a alergia ocular, ela vai atingir aproximadamente 15 a 20% da população mundial. O principal sintoma da alergia ocular é a coceira, mas ela vem acompanhada também de outros sintomas, como vermelhidão, lacrimejamento, inchaço e até mesmo às vezes com um pouco de secreção. Mas a diferença entre alergia e uma conjuntivite bacteriana, por exemplo, é que essa secreção da conjuntivite alérgica, alergia ocular, ela é clara e é como se fosse uma clara de ovo, esbranquiçadinha, transparente. Qual é o tratamento para alergia ocular? Sem dúvida, o principal tratamento para alergia ocular é a prevenção. Então você deve prevenir, evitar aquilo que lhe causa alergia. Fora essa medida, que é a de melhor resultado, seria o uso de alguns colírios antialérgicos, antihistamínicos, que seriam prescritos pelo médico oftalmologista. Como terceira opção, também existe a possibilidade de vacinas, mas as vacinas são feitas pelo médico alergista. Obrigado, Aline. Francismar, eu quero agradecer a tua oportunidade que você nos deu, né,
esclarecer sobre essa doença tão importante que a gente até desconhecia, que é a hemocromatose. Agradeço eu, né, e fico à disposição para outros assuntos da hematologia. Muito bem. Gostaríamos de lembrar aos nossos amigos telespectadores que quaisquer dúvidas que vocês tiverem, perguntas, sugestões, inclusive com relação ao nosso bloco Saúde Mental, ao nosso bloco Veja Bem, por favor, acesse a nossa página no Facebook, né? Também os programas gravados estão não só no Facebook, nas nossas páginas, nos álbuns, como também no YouTube. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 14 anos com você.